Olá, galera, tudo bem, terceirão? Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, eu não sei que horário vocês estão assistindo esta aula. Hoje eu não estou mostrando meu rostinho aqui para vocês, galerinha, não estou em casa e eu esqueci minha webcam, então hoje a nossa aula vai ficar assim, tá bom? Só o áudio mesmo saindo, mas aí nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar da função quadrática, a matemática 3, aula de número 11. Né? Falar das funções quadráticas, as raízes de uma função quadrática, o gráfico de uma função quadrática, beleza? E vamos relembrar aí algumas questões aí, né, de função quadrática, dessas coisas todas aí, para depois fazermos os exercícios. Tudo bem? Só lembrando para vocês que nós temos aí função quadrática, quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tá? Que essa função seja dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente a R. Beleza, galerinha? Maravilha. Então vamos dar o pontapé inicial e vamos começar a falar do gráfico de uma função quadrática. Beleza? Bom, galera, primeira coisa que nós temos que perceber no gráfico de uma função quadrática é em relação à sua parábola. Nós sabemos que uma função quadrática, só lembrando vocês, tá? Que o gráfico de uma função quadrática ela pode ter o gráfico voltado para cima ou para baixo, no caso ali a parábola, né? Voltada para cima ou voltada para baixo. E o que faz essa definição voltada para cima ou para baixo? Depende muito do valor do coeficiente A, beleza? Então, uma função quadrática, que é escrita por f de x, tá? Que é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Nossa, que horror, né, galera? Que horror isso aqui. Eu não tenho a caneta, né? Bonitinha, para ficar tudo bonitinho. Mas assim vai, vocês sabem que é o gráfico da função quadrática, né? Que a função é f de x igual a x quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que f de x também pode ser igual ao valor de y, tá? Então, o gráfico de uma função polinomial quadrática é sempre uma parábola, que eu acabei de falar para vocês. Então, ela vai ser sempre uma parábola. A concavidade dela é determinada pelo sinal de A, ou seja, do coeficiente de x ao quadrado. Então, se esse A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se esse A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, A positivo, parábola voltada para cima. A negativo, parábola voltada para baixo. As raízes, ou seja, que é o valor que você encontra, tá? Determinam os pontos que a parábola toca o eixo x, beleza? Então, as raízes nada mais é que o valor de x, é a resposta, é o conjunto de solução. Você não resolve uma equação de segundo grau, você encontra x' igual a 2, x' igual a 3. Se x' é 2 e x' igual a 3, eles são as raízes da equação. Então, as raízes determinam os pontos que a parábola toca o eixo x, beleza? Maravilha? Então, aí nós temos as raízes. Ótimo. Olha só. Se eu tenho, no caso aqui, o valor de A positivo, ou seja, parábola voltada para cima, eu tenho x1 e tenho x2 tocando no meu eixo y, perceberam? Porque o x1 foi a primeira solução, x2 foi a segunda solução da equação de segundo grau. Aí eu achei a resposta x1, x2, marquei no gráfico, então passei esse gráfico. Como o A da minha função é positivo, parábola voltada para cima. Se o meu A for negativo, eu vou marcar o x1, vou marcar o x2, que é a resposta encontrada, e vou voltar a parábola voltada para baixo. Então, o que determina aí o sentido da parábola para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente de x ao quadrado. Beleza? Ok? Ótimo. Lembrando que x1 e x2 é a resposta da equação que você encontrou. O coeficiente c, ou termo independente, determina o ponto em que a parábola toca o eixo y. Olha só. O valor do termo independente, tá? Termo independente, ele é onde toca o eixo y.
Então, não sei qual que vai ser o valor aqui de x1, não sei aqui qual que vai ser o valor de x2, não sei qual que é esses valores. Mas eu sei qual que é o valor do termo independente, aquele número que está sozinho da minha função. Ah, se é 6, quer dizer que ele vai cortar em 6. Beleza? É isso que ele está dizendo aí. O coeficiente C, ou termo independente, determina o ponto que a parábola toca o eixo y. Beleza? Maravilha? Já o valor do delta, tá? Como o delta indica o número de raízes, conclui-se que o seu valor determina os números de pontos em que a parábola toca o eixo x. Ok? Olha só. Se eu tenho delta positivo, ou seja, delta maior que zero, então a parábola toca o eixo x em dois pontos distintos. Dois pontos distintos significa pontos diferentes, tá? Em dois pontos distintos. Então eu vou ter um x' e vou ter um x duas linhas. Beleza? Isso se o delta for positivo, maior que zero. Agora, se delta é igual a zero, a parábola toca o eixo x em um único ponto, ok? Em um único ponto. Então, a parábola fica tangente ao eixo x. Então, se eu tenho aqui delta igual a zero, a parábola fica tangente ao eixo x. Então, o único ponto significa o quê? Significa que o resultado do x' é igual ao resultado de x duas linhas. É isso que ele está dizendo para você, ok? Agora, se o delta é menor que zero, ou seja, negativo, a parábola não toca o eixo x, ela não encosta no eixo x. Por que ela não encosta? Porque nós sabemos que delta negativo não existe, né? Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo no universo dos números reais. Mas nós já estudamos, né, nos números complexos, que existe raiz quadrada de número negativo. E existe a raiz quadrada apenas de um número negativo, que é a raiz quadrada de menos 1, que vocês estão lembrados muito bem. Ok? Maravilha? Perfeito. Então, continuando. Falar do vértice. Ok? O vértice é o ponto extremo da parábola. Como assim ponto extremo? É onde ela sobe, aí ela volta. A hora que ela chega no máximo dela, ela tem que voltar, tá? Então, nós caracterizamos isso daí, desse vértice, como ponto de máximo e o ponto de mínimo. Quando que vai ser o ponto de máximo? O ponto de máximo é quando o valor de A ele é menor que zero, ok? Se o valor de A ele é menor que zero, tá? Significa o quê? A menor que zero, eu vou ter parábola voltada para baixo. Então, ele vai ter um ponto, valor máximo aqui, ó. Então, eu chamo ponto de máximo, ok? Nesse caso, quando A é menor que zero. Agora, o ponto de mínimo é quando A é maior que zero. Se o A é maior que zero, a parábola é voltada para cima. E a parábola sendo voltada para cima, eu vou ter aqui um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo aqui vai ser, tá, o meu A menor que zero. Ok? Pelo vértice da parábola, sempre passa uma reta vertical, que funciona como o eixo de simetria da parábola. Então, a equação deste eixo vai ser dada por quem, galera? Então, x igual a x de vértice, em que x de v é a abscissa do vértice da parábola. Ok? Ele vai ser a abscissa do vértice da parábola. Bom, então, eu tenho aqui x igual a x de v, em que x de v é a abscissa do vértice da parábola. Como assim, professor? Bom, galera, o vértice ele possui coordenadas. V igual, aí tem aqui, ó, o valor de x e tem o valor de y, não é isso? Ok? Então, nós temos aqui, sempre nessa sequência, x e y. Então, se eu estou falando a coordenada do vértice, então x de v é a abscissa do vértice. Então, eu coloco aqui, ó, xv. Ok? E tem o do y, que é y de v. Então, as coordenadas, tá? Dos vértices vai ser x de v e y de v. Então, existe aqui num plano cartesiano,
tá? Esses valores aqui, ó, x de v, e para y também tem aqui o y de v, beleza? E esse ponto aqui, no caso aqui, é o ponto de mínimo. E aqui também, no meu plano cartesiano, existe aqui um x de v e existe aqui um y de v, tá? Nesse ponto aqui, que é o chamado de ponto de máximo. Tudo bem? Maravilha. Olha só. Eixo de simetria, que é a reta que corta, que divide essa simetria entre os dois lados da parábola, tá? Antes do vértice e depois do vértice. Tá aqui o x de v e tá aqui o y de v. Perceberam? Então, y de v, x de v vai me dar quem? O meu vértice. Então, aqui está o eixo de simetria. Ó. Esse lado, ele é igual a esse lado daqui. Ok? Aí, nesse caso daqui, eu tenho o valor de A maior que zero. Tá? Eu tenho aqui o A maior que zero. Então, a minha parábola é voltada toda para cima. Ok? Se o A for menor que zero, a parábola vai ser voltada para baixo, que é nesse caso aqui, ó, A menor que zero. Eu tenho aqui o vértice, V, eu tenho aqui o x do vértice e aqui eu tenho o y do vértice. Aqui está bonitinho para você entender também o eixo de simetria, ó. Cortando esse lado para cá é igual a esse lado de cá, beleza? E note o seguinte, que nessa primeira aqui, onde a minha reta é azul, tá vendo? A minha reta não, desculpa, a minha curva é azul, que é voltada para cima da parábola. Note o seguinte, que é o V, o vértice está lá embaixo. Então, é chamado esse ponto aqui, essa coordenada é chamado ponto de mínimo. E aqui nesse caso, o V está lá em cima, tá? Quando o A é menor que zero. Então, ele está lá no ponto de máximo. Então, o ponto de máximo está aqui e o ponto de mínimo está aqui. Tudo bem? Maravilha. E quais são essas coordenadas do vértice, galera? Como que eu vou fazer as coordenadas do vértice? Ó, considere vértice xv, yv, o vértice da parábola. No caso de uma função quadrática possuir duas raízes distintas, ou seja, delta maior que zero, pode-se calcular as coordenadas xv e yv. Como que eu calculo essas médias? Calculo pela média aritmética das raízes de x1 e de x2, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o vértice está aqui. Tá vendo? Então, eu faço o ponto médio de x1 e de x2. Para eu ter esse x de v. Perceberam? Porque já que existe o eixo de simetria, né, então as distâncias são as mesmas. Então, a distância de x1 até x de v é igual a de x de v até x2. Então, eu faço o quê? Eu faço a média aritmética entre eles. E fazer a média é somar e dividir por 2, ok? Então, note que x de v vai ser a média aritmética entre x1 e x2, ok? Então, eu posso dizer que o meu x de v vai ser x1 mais x2 dividido por 2, galera. Vai ser isso daí, beleza? Aí, o que você faz? Você pode pegar, tá? E calcular o y de v e calcular o x de v. E como que você faz para calcular? Aplicando a fórmula de Bhaskara. Porque quando você aplica a fórmula de Bhaskara, x1 é quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. E o x2, quem que é? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ou seja, né, você vai substituir o x1 e o x2 nesta fórmula aí. Ok? Você faz essa substituição. Então, galerinha, quando eu faço a substituição lá na fórmula de Bhaskara, né, eu vou ter assim, ó, x de v, né, igual, aí no lugar do x1 mais x2 sobre 2, no lugar do x1 eu coloco quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a, mais, aí vem o x2, não é isso? No lugar de x2 eu coloco quem? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, tudo isso dividido por 2. Aí eu faço o meu cálculo, eu consigo encontrar o valor do x de vértice, e eu encontro menos b sobre 2a. Depois que eu fizer isso, tá? O x de v não depende do valor de delta. Então, para calcular o y de v, basta eu substituir os valores de x de v naquela expressão ax² mais bx mais c. Aí eu faço a substituição e calculo o y de v. E esse y de v vai dar menos delta sobre 4a. Aí é uma demonstração que eu não vou mostrar para vocês, mas aí vocês têm que saber o quê?
que vai dar isso daqui. Beleza? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que para você calcular as coordenadas do vértice de uma função quadrática, você tem que saber quem que é o x de v é menos b sobre 2a e quem que é o y de v menos delta sobre 4a. Daí nós temos as coordenadas do vértice. Beleza, galera? Maravilha. Gente, tenta fazer os exercícios de sala na página 44, tá? Página 44 e 45, as questões de sala do 1 até o número 4, tá? É relação a essa função quadrática aí de gráfico, beleza? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, volte o vídeo aí. E boa aula para vocês. Abraço.